بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. E se a verdade seguisse suas paixões, os céus e a terra, e quem neles existe, haver-se-iam corrompido. Ao contrário, chegamo-lhes com sua mensagem, e estão dando de ombros a sua mensagem. O Alcorão e seus valores. Por que os muçulmanos sentem que estão em harmonia com o universo? Os muçulmanos sentem que estão em harmonia com o universo, pois o Alcorão mencionou várias vezes que tudo ao seu redor se submete às leis de Deus e o adora, enquanto eles também adoram e se submetem a Deus. Não reparas, acaso, em que tudo quanto há nos céus e na terra glorifica a Deus? Inclusive os pássaros ao estenderem as suas asas? Cada um está ciente do seu modo de orar e louvar. E Deus é sabedor de tudo quanto fazem. O Alcorão reforça o fato de que viver num universo de adoração onde cada ser adora a Deus da sua maneira, que pode não ser compreendida pelo homem. O Alcorão diz: os 7 céus, a terra e tudo quanto neles existe glorificam-no. Nada existe que não glorifique os seus louvores, porém não compreendeis as suas glorificações. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Do que trata o Alcorão Sagrado? O Alcorão é a última revelação de Deus e a principal fonte para a fé e a prática dos muçulmanos. Ele trata de todos os assuntos no que se refere aos seres humanos, incluindo conhecimento, doutrina, adoração e lei. O Alcorão tem 2 temas básicos. Quais são eles? O primeiro tema é a relação entre Alá, o Criador deste mundo, e a sua criação. E o segundo tema é a relação entre as pessoas. حي على الفلاح. Quais são as diretrizes que o Alcorão nos fornece? O Alcorão fornece diretrizes para uma sociedade justa, conduta humana apropriada e princípios econômicos equitativos. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Todo o louvor é devido a Alá, o Senhor dos mundos, o Clemente, o Misericordioso, Rei do dia do julgamento. Só a Ti nós adoramos e só a Ti pedimos ajuda.
Guia-nos pela senda reta, no caminho daqueles que tu favoreceste, não daqueles que contraíram a tua ira, nem daqueles que se extraviaram. A diversidade é uma bênção. O Alcorão explica por quê? Por tantos anos, eu costumava perguntar a mim mesmo quando via pessoas brigando entre si. Olá, por que nos criastes de origens diferentes? Homens e mulheres, brancos e negros, e as pessoas estão brigando entre si. Não seria uma ideia melhor se nos tivesse criado a partir da mesma origem? Vindo do mesmo sexo? Falando uma língua? Mesma cor, em vez de pessoas brigando entre si? Então eu encontrei a resposta para a minha pergunta no Alcorão. Porque no Alcorão você encontra uma resposta para cada coisa que você tiver na sua mente sobre a criação. Eu a encontrei em um verso que passou a ser um verso bem profundo para o meu coração. Ó humanos, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes uns aos outros. Esse verso foi a resposta para a minha pergunta. Porque a diversidade é uma bênção. É uma bênção sermos diferentes. Imagine se as pessoas neste mundo tivessem a mesma origem, falando a mesma língua, comendo a mesma comida, todos iguais. Essa vida seria tão entediante. Nenhuma oportunidade de conhecer um ao outro ou descobrir um ao outro. E alguns negócios deixariam de existir, como o turismo, pois viajar para quê? Ver o quê? Seria um mundo entediante. É uma bênção que somos diferentes. A diversidade é uma bênção. Qual é a solução para acabar com as injustiças e o sofrimento no mundo? As pessoas abusam quando atacam as casas e terras umas das outras. Pode-se ver imagens dessas pessoas praticamente todo dia nos jornais e na TV. Mas a maioria de nós se esquece que essas pessoas existem assim que viramos as páginas dos nossos jornais ou mudamos de canal na televisão. Enquanto as pessoas continuarem a se portar dessa forma, as injustiças e o sofrimento no mundo nunca terão fim. A solução é o entendimento ético voltado para a ajuda a essas pessoas sem a expectativa de nada em retorno. A única fonte desse tipo de entendimento é a religião. Pessoas que sinceramente acreditam na religião se sacrificam para satisfazer a Deus e estendem sua mão solidária para ajudar aos outros. Deus descreveu os crentes possuidores desse belo modelo de moral com estas palavras no Alcorão. Eles dão alimento independente do seu amor por ele, aos pobres e órfãos e cativos. Nós os alimentamos apenas pelo desejo de Deus. Nós não queremos nenhum retorno ou agradecimento. Em verdade, tememos de nosso Senhor um dia furioso de calamidade. A moral que Deus escolheu para as pessoas requer amor, compaixão e sacrifício.
Somente quando as pessoas adotam esse modelo de moral, elas podem atingir a verdadeira paz e justiça. Caso contrário, a injustiça continuará a preencher o mundo, como faz atualmente. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. A moralidade do Alcorão é a saída para acabar com a pobreza. Por quê? Pessoas que sobrevivem por vasculhar o lixo. Crianças forçadas a trabalhar e a arriscar suas vidas por remunerações miseráveis. Os sem-teto, forçados a morar nas ruas. Crianças morrendo de subnutrição. E muitos problemas semelhantes, todos resultantes da pobreza, chamam a atenção de todo o mundo. Mesmo em um país como os Estados Unidos, onde o número de pessoas tem triplicado nos últimos 20 anos. O único meio para pôr um fim a tanta injustiça é fazer com que os mais abastados enxerguem a moralidade do Alcorão. Para sacrificar uma parte dessa riqueza para ajudar os pobres e necessitados, não para causar conflitos, para ajudar aos outros pelo simples fato de ajudar, não para se exibir ou exaltar a sua reputação. A solução que trará consigo essa paz e justiça é a adoção dessas virtudes morais. Deus revelou como pessoas materialmente poderosas devem se portar na Sura 24. Aqueles que possuem influência e muita riqueza não devem jurar que não darão aos seus parentes e aos pobres e àqueles que deixaram seus lares pelo caminho de Deus. Eles deveriam perdoar e repensar. Você não gostaria que Deus o perdoasse? Deus é clemente e misericordioso. No Alcorão, Deus explica como os ricos devem atender às necessidades dos pobres. Por exemplo, Deus diz que uma parte dos bens dos ricos pertence aos pobres. E das suas propriedades foi dado o direito do necessitado pedinte e do desprovido. O que Deus fala sobre a caridade no Alcorão? No Alcorão, Deus chama a atenção de pessoas honradas que mantêm silêncio a respeito dos seus bens. E ele recomenda que seus direitos sejam protegidos. A caridade é para os pobres que estão retidos nos caminhos de Deus, impossibilitados de viajar na terra. Os ignorantes os consideram ricos por suas reticências. Você os reconhecerá por sua marca. Eles não perguntam pelas pessoas insistentemente. O que quer que seja que você dê, Deus o sabe.
Que o Alcorão ensina sobre os direitos dos pobres, sofredores e exilados. Uma das mais importantes consequências da pobreza mundial é o problema dos refugiados. A esperança de melhores oportunidades de emprego e condições melhores de vida. Por aí, a luta e o medo têm resultado em deslocamentos em massa, causando com isso sérios conflitos entre países. Outra influência que força os povos a migrar é a guerra. A violência da guerra e a pobreza que a segue têm forçado muitas pessoas a deixar suas casas. Por causa da guerra em Kosovo, em março de 1998, o deslocamento de mais de 300 mil refugiados de Kosovo, que fugiram a pé, deixou praticamente todas as cidades do país desertas. Nesse interim, o frio severo causou a perda de muitas vidas durante a fuga. Muitos países se recusaram a aceitar os refugiados, mesmo sendo perfeitamente capazes de fazê-lo. No entanto, quando as pessoas vêm para viver pelos valores do Alcorão, elas serão sempre diferentes. Elas sempre defenderão os direitos dos pobres, dos que sofrem e dos exilados. Um dos mais belos exemplos dessa moralidade superior possuída pelo Islã é a forma que o Império Otomano abriu seus braços para os judeus que foram exilados da Espanha em 1492 e os abrigaram da melhor maneira possível. O melhor exemplo de sacrifício ocorreu durante o tempo do profeta Mohammed, que a paz esteja com ele. Os muçulmanos de Meca deixaram a cidade por causa da perseguição dos pagãos. Abandonando suas casas, eles foram forçados a fugir para Medina. Os muçulmanos de Medina fizeram enormes sacrifícios para ajudá-los e compartilhar tudo o que tinham com eles. Deus descreveu esses muçulmanos exemplares no Alcorão. Aqueles que estavam estabelecidos em suas casas e em sua fé, antes de eles virem, amaram aqueles que deixaram seus lares no caminho de Deus, e não encontraram em seus corações nenhuma necessidade por aquilo que lhes foi dado, e os preferem a si mesmos, mesmo se estiverem passando necessidades. É o povo que está livre da avareza de si mesmo que é bem-sucedido. A salvação da humanidade está na restauração dessa moralidade superior que oferece o que se tem a outros para prazer a Deus, independente das suas próprias necessidades. O Alcorão está em consonância com a ciência moderna? Após examinar as escrituras sagradas à luz da ciência moderna, o Dr. Maurice Bucaille, um famoso cientista francês, afirmou no seu livro intitulado A Bíblia, o Alcorão e a Ciência: Eu não encontrei um simples erro no Alcorão. Eu tive que parar e me perguntar se um homem foi o autor do Alcorão, como ele poderia ter escrito fatos no 7º século depois de Cristo,
que hoje demonstram coerência com a ciência científica moderna. Alá, Deus Todo-Poderoso, disse no Alcorão: Ele foi quem criou a noite e o dia, o sol e a lua. Cada qual dos corpos celestes gravita em sua respectiva órbita. O movimento orbital dos dois corpos celestiais é confirmado pelos dados da ciência moderna. E é inconcebível que um homem que viveu no 7º século depois de Cristo, não importa o quanto ele soubesse nos seus dias, poderia ter imaginado isso. حي على الصلاة O que Allah disse 14 séculos atrás sobre as montanhas? Alá Todo-Poderoso disse 14 séculos atrás sobre as montanhas: Não fizemos da terra um grande leito e das montanhas estacas? O famoso geólogo Sir George Airy descobriu que o que vemos no topo da terra, percebendo-as como montanhas, são apenas as pontas das montanhas, enquanto a maior parte das suas massas estão enterradas sob o solo, exatamente como uma estaca que é usada em uma tenda para fixá-la no chão. Ele disse: montanhas são meramente as pontas de grandes massas de rocha flutuando em um denso substrato, assim como icebergs flutuam na água. O que o Alcorão fala sobre as nossas impressões digitais? Alá disse sobre a sua habilidade como a de nos retornar à vida perfeitamente no dia da ressurreição. Sim, nós somos capazes de restaurar as pontas dos seus dedos. Há 1400 anos, algumas pessoas se perguntaram por que Deus escolheu mencionar as pontas dos dedos em vez de mencionar algo mais complicado, como o rim ou o olho. Hoje a ciência prova que esta parte do corpo é uma das partes mais complicadas, pois carrega uma impressão sem igual. E sobre os mensageiros de Allah, o que o Alcorão atesta sobre eles? Os muçulmanos acreditam que todos os mensageiros de Alá foram seres humanos que foram escolhidos para educar as pessoas, admoestá-las e dar-lhes as novas. Como para aqueles que acreditam haver somente um Deus, e há somente uma humanidade, pois não há diferença entre nós. Homens não são melhores do que mulheres, brancos não são melhores do que negros. Por que você pensa que Deus enviaria mensagens diferentes? Para nos confundir? É claro que não. Foi sempre só uma mensagem enviada por Deus para a humanidade. E essa foi sempre a mensagem: adorar a Deus somente e não associá-lo a nenhum parceiro. Isso é definitivamente o que Noé disse, o que Abraão disse, o que João Batista disse, o que Jesus, o que Moisés e o que Mohammed, que a paz esteja com todos eles, disseram. Não há outro merecedor de adoração exceto o próprio Criador. E não eram religiões, foi sempre uma só religião, não a religião só de Mohammed, não a religião só de Jesus, não a religião só de Moisés ou Abraão, mas a religião de Alá, que foi carregada uma vez por Jesus, e uma vez por Moisés, e uma vez por Mohammed. E isso significa que, em se tornando muçulmano, cada um se une a Mohammed em sua religião, Jesus em sua religião e Moisés em sua religião. Como muçulmanos, nós acreditamos que todos os mensageiros de Alá foram as mais nobres pessoas que caminharam na face da terra.
Eles não cometeram grandes erros nem pecados. E isso porque eles foram escolhidos pelo divino Alá, o Todo-Poderoso. Eles divulgaram a sua mensagem de maneira perfeita, e talvez alguém pergunte como. É bom lembrar que quem os escolheu foi o Todo-Perfeito, Onipotente, o Mestre de tudo, o Senhor de tudo, Deus Todo-Poderoso, e quando Ele escolhe algo, Ele escolhe com absoluta sabedoria e conhecimento. Por isso, escolheu estas pessoas para serem aquelas que divulgariam e seriam os primeiros a aceitar e a praticar sua mensagem, o seu desejo como foi enviado para a humanidade. حي على الصلاة Qual a solução para os problemas morais do mundo? A degeneração moral que apresentamos nesse filme é algo sabido por todos. No entanto, a grande maioria das pessoas nunca assumem nenhuma responsabilidade em buscar uma solução para estes problemas. Elas nem chegam a sentir a necessidade de pensar a respeito deles. Outras pessoas gostariam de resolver estes problemas, mas não têm como fazê-lo. A razão para essa falha é que a solução está invariavelmente presa nos sistemas e crenças erradas. A solução não está na implementação deste ou daquele sistema. O problema é mudar a maneira das pessoas olharem para o mundo. É preciso que as pessoas se compadeçam e se tornem altruístas em vez de egoístas e desinteressadas. A solução está nas pessoas viverem pelos valores do Alcorão que Deus escolheu para nós. O que o Alcorão nos diz sobre a bondade? Quando é perguntado àqueles que cumpriram suas obrigações, o que seu Senhor lhes enviou? A sua resposta é bondade. Há bondade neste mundo para aqueles que praticam o bem, e a casa do presente e após é ainda melhor. Como é maravilhosa a casa dos cuidadosos! O Alcorão contém um aviso sobre a rebeldia da humanidade. Qual é esse aviso? Aqueles que dão as costas aos valores do Alcorão, que passaram suas vidas satisfazendo seus próprios desejos, infligem grande crueldade em outras pessoas fazendo isso. Deus lhes oferece este conselho. Humanidade, sua rebeldia é somente contra ti mesma. Há o prazer de viver sua vida nesse mundo e depois retornareis a nós e nós lhes informaremos o que fizestes. E sobre o livre-arbítrio? Os muçulmanos acreditam que os seres humanos têm livre-arbítrio. Alá, o Todo-Poderoso, nos mostrou o caminho certo e o caminho errado, e nos deixou escolher livremente, sem nenhuma influência nas nossas escolhas, e que um dia na Terra a vida cessará.
e sobre o dia da ressurreição. E no dia da ressurreição, que é o começo da vida eterna, no pós-vida, todas as pessoas serão ressuscitadas, os bons e os maus, os humildes e os arrogantes, os oprimidos e os opressores. Os benfeitores entre os crentes serão colocados no paraíso, enquanto os malfeitores serão encaminhados para o inferno. Cada um será responsabilizado por aquilo que fez na terra. Ninguém escapará do julgamento. E o Alcorão ilustra o medo e o pânico das pessoas que ficarão preocupadas com os seus feitos, como segue. Nesse dia, o homem fugirá do seu irmão, da sua mãe e do seu pai, da sua esposa e dos seus filhos. Nesse dia, a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. Quais os dois caminhos dados por Deus a nós? Deus Todo-Poderoso tem dado aos seres humanos duas importantes escolhas ou caminhos. Eu quero que você visualize isso comigo. O primeiro caminho é um caminho de beleza, é decorado, é lindo, é confortável, mas na realidade é um caminho para a destruição. É o caminho que obedece à sua alma, desprezando a disciplina e ficando longe do chamado do seu Criador. O segundo caminho, embora seja inclinado, é inicialmente íngreme e as decorações no caminho não são muitas. É verdadeiramente o caminho de boa-aventurança. É o caminho do sacrifício, que vai contra nossos desejos carnais, não ouvindo a nossa parte baixa, submetendo-nos ao chamado do Criador. O Alcorão atesta isso dizendo: em verdade, nós mostramos aos homens os dois caminhos. Ele pode ser grato ou rejeitar. Como seremos julgados no dia do julgamento? No dia do julgamento, seremos julgados de acordo com as nossas escolhas. Qual caminho seguimos? Aqueles que são resistentes e arrogantes, aqueles que são escravos de suas próprias almas, se encontrarão no purgatório. Aqueles que foram contra os seus desejos carnais, estiveram acordados durante o profundo sono dessa vida, obedecendo ao seu Criador, ficando longe do mal e do vício, submetendo-se, sendo justos e misericordiosos com os outros, estes saberão que o final desse caminho é verdadeiramente bem-aventurado no paraíso. Allah sabe tudo o que acontece? Os muçulmanos acreditam que nada acontece sem o conhecimento de Allah, e que por seu conhecimento, ele prescreve tudo o que acontece. Ele sabe o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá no futuro. É definitivamente uma crença muito importante, porque um muçulmano que pratica a crença no destino divino nunca fica deprimido. Ele pode ficar bravo ou triste, mas nunca deprimido, porque muitas vezes o que parece bom não é realmente bom, e o que parece ser ruim não é realmente ruim. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Algumas vezes algo de bom acontece e ficamos tão animados e tão felizes, e depois de algum tempo descobrimos que essa coisa era uma das piores coisas que poderia ter acontecido em nossa vida. E algumas vezes algo ruim acontece e ficamos tão frustrados e tão bravos. E depois de algum tempo, nós descobrimos que essa é uma das melhores coisas que já aconteceu em nossas vidas. Portanto, se nós não sabemos realmente o que é realmente bom e o que é realmente ruim, por que ainda exageramos em nossos sentimentos de alegria e tristeza?
Acreditar no destino divino significa que você troca esses dois sentimentos de felicidade e tristeza com o sentimento de aceitação. Qualquer coisa que acontece, eu aceito. Se uma coisa boa aconteceu, eu aceito. Se uma coisa ruim aconteceu, eu aceito. É possível que repudieis algo que seja um bem para vós, e quiçá gosteis de algo que vos seja prejudicial. Todavia, Deus sabe todo o bem que fizerdes. Qual é a força dos 5 pilares do Islã? Os 5 pilares do Islã representam os fundamentos da vida de cada muçulmano. Você pode imaginar um prédio sem seus pilares? Agora tente imaginar a vida de um muçulmano sem estes pilares importantes. Esses pilares se unem para fazer um compreensivo, completo e holístico ser humano, que tem fortes arestas espirituais e, ao mesmo tempo, é ativo e responsável na esfera da vida diária. Sem esses pilares, a crença dos muçulmanos é fraca. Não basta dizer, eu acredito em Deus, Alá, sem seguir um tipo de ação importante. Esses 5 pilares representam estas ações, estas manifestações da minha fé em meu Criador. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. A Shahada é o primeiro pilar do Islã. Quais são seus fundamentos? Tudo na vida tem uma chave, e a chave para entrar para o Islã é a declaração de fé. Talvez você pense que para entrar para o Islã você tenha que fazer algo muito difícil ou realizar algum tipo de ato estranho ou insano. Mas a única coisa que se tem de fazer para tomar essa chave e abrir a porta do Islã é fazer uma declaração bem simples. Ouça atentamente enquanto a digo. Eu testemunho que não há nada na existência que valha a adoração além de Alá. Testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Alá. Se alguém disser isso com sinceridade, se tornará um muçulmano. Isto significa que essa declaração, dizendo que eu não mais vivo uma vida de acordo com o que eu quero, mas eu declaro, assim como quando nos casamos, eu declaro minha fidelidade e a minha absoluta honra e respeito com a minha esposa, quando me torno muçulmano, eu declaro a minha lealdade e a minha obediência ao Criador. Eu reconheço que não mais me submeterei a mim, não mais me submeterei ao mal à minha volta, e o farei seguindo o método que me foi ensinado pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Algumas pessoas devem pensar, se os muçulmanos realmente acreditam em todos os mensageiros de Deus, por que eles só mencionam Muhammad na sua declaração de fé? Bem, como os muçulmanos acreditam na unicidade de Deus e na unicidade da humanidade, pois não há privilégio do homem sobre a mulher ou para brancos sobre negros, eles também acreditam na unicidade do conceito de profecia. Os muçulmanos não pegam ou escolhem, eles acreditam em todos os profetas e o reconhecimento sobre o último profeta é um reconhecimento para todos os outros que o precederam. Portanto, a declaração de fé durante o tempo de Abraão era assim: não há Deus além de Alá, Abraão é um mensageiro de Alá. Durante Moisés, Moisés é o mensageiro de Alá. Durante Jesus Cristo, eu testemunho que não há Deus além de Alá e Jesus Cristo é o seu mensageiro. E agora Muhammad é o mensageiro de Alá. O reconhecimento do último profeta é um reconhecimento para todos aqueles que o precederam. Quem quer que diga esse testemunho com sinceridade deve ser considerado muçulmano. E quem morrer nesta crença entrará no paraíso se os seus pecados forem perdoados. Tornar-se muçulmano não dá a ninguém um visto para o paraíso. A fé do Islã carrega consigo importantes responsabilidades. Esta fé é representada por 3 importantes componentes. Primeiro, um sincero crer no coração. Número 2, a divulgação dessa fé. E número 3, seguir esse coração e essa divulgação com ações sinceras e virtuosas.
Estes componentes importantes do Iman, ou fé, é o que fazem com que o muçulmano fique equilibrado e compreensivo no seu ponto de vista ao redor dele. Lhe dá um fundamento espiritual, enquanto que, ao mesmo tempo, o encoraja a ser uma força positiva nesta comunidade. Quando as pessoas refletem sobre o sentido interno do testemunho, elas devem encontrar libertação. Isso quebrará suas correntes. Acreditar que não há Deus exceto Alá significa que eu não adorarei mais ninguém além de Alá. Eu não temerei ninguém além de Alá. E não terei esperança por mais ninguém além de Alá. Eu não pedirei a mais ninguém além de Alá. Eu não reclamarei para ninguém além de Alá. E não amarei ninguém além de Alá e o que Alá ama. Eu não gostarei de mais nada além do que Alá não gosta. Ele será o centro da minha fé. Isso significa que eu não serei mais o escravo de qualquer humano, material ou desejo. As orações diárias, Salah, são o segundo pilar do Islã. Quais são seus fundamentos? As pessoas estão presas ao fluxo da vida diária. Elas se afastam de assuntos aos quais elas, na verdade, deveriam voltar as suas atenções. Elas esquecem a verdadeira razão da vida. As orações diárias abrem canais de comunicação com Alá e erradicam a sua falta de observação. A reza assegura que o crente constantemente se torne ao seu Senhor e estabelece uma poderosa ligação espiritual com Deus. Está revelado no Alcorão que a reza lembra as pessoas sobre Alá e as mantém longe de todas as formas de maldade. Recita o que te foi revelado do livro e observa a oração, porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito. Mas, na verdade, a recordação de Deus é o mais importante. Sabei que Deus está ciente de tudo quanto fazeis. Quando alguém aceita o Islã, eles frequentemente dizem: adivinhe, a corrida não acabou, a corrida apenas começou. Quando alguém aceita o Islã, não quer dizer que ele tira férias e corre para a Disneylândia. Não, há certas obrigações que ele precisa cumprir e dessas obrigações está o importante ato da reza. Todos no mundo sabem que os muçulmanos rezam, e muitas pessoas pensam que os muçulmanos rezam voltados para o leste. Mas, se você vir muçulmanos na China, eles rezam para o oeste. Todos nós nos voltamos para Meca, para observar estas 5 importantes orações diárias. O Alcorão ilustra a importância dessas orações, mostrando que Deus Todo-Poderoso deu aos anjos 2 asas e 3 asas e 4 asas. E para a humanidade que quer demonstrar a obediência a Alá, assim como estes anjos, Deus deu 2 genuflexões, 3 genuflexões e 4 genuflexões, somando 5 orações em um dia. Como nos anjos, nossas asas espirituais são a reza, Salah. Qual foi a primeira casa de adoração a Deus edificada? Os muçulmanos se voltam para Meca quando rezam, onde existe uma edificação cúbica preta chamada Kaaba. A Kaaba é a primeira casa de adoração construída na terra. Foi construída por Adão e depois reconstruída por Abraão e seu filho Ismael. A Kaaba não é um ídolo que os muçulmanos adoram. Os muçulmanos acreditam que a Kaaba não traz nenhum benefício e não causa mal a ninguém. A Kaaba é o centro que une os muçulmanos em torno dela, em círculos, na adoração. E esses círculos continuam ficando maiores e maiores por toda a terra. Então, quando eu rezo individualmente, eu continuo dizendo: nós adoramos, nós pedimos ajuda. Eu não digo eu adoro ou eu peço ajuda, mesmo que eu esteja rezando individualmente. E isso é assim porque eu não estou sozinho. Eu estou em um círculo, outros irmãos e irmãs estão rezando nesse círculo, talvez na China ou na Dinamarca, talvez em um barco ou em uma montanha. E a Kaaba me dá um senso de universalidade dessa religião, ao reunir os muçulmanos ao seu redor em adoração em círculos.
أشهد أن لا إله إلا الله. O que significa a prostração para os muçulmanos? Muitas pessoas perguntam e me perguntaram isso antes. Por que você põe os seus rostos no chão? O que estão fazendo? O que é esta prostração? Sabe, esta prostração, que em árabe se chama sujud, não é uma coisa nova. Se você olhar, por exemplo, no Novo Testamento cristão, o livro de Mateus, capítulo 26, 10-39, você encontrará Jesus descrito como prostrado, pedindo ao seu Senhor por suas recompensas. No Velho Testamento encontramos os grandes profetas como Abraão, Moisés e Davi, todos eles, que a paz esteja com todos, descritos se prostrando e aclamando ao seu Senhor. O que isso nos mostra é que o Islã não é uma mensagem nova. O Islã não é uma invenção de Muhammad, que a paz esteja com ele. O Islã é a mensagem de todos os profetas e a profecia de Muhammad é a culminação desta mensagem profética, que representa o zênite da mensagem profética para a humanidade. Agora, o que eu gostaria que você fizesse é tentar imaginar um meio que você usaria para demonstrar a sua submissão a Deus. O que você faria? Que ato você exibiria se você quisesse mostrar a sua submissão a Deus? Há algum ato maior do que o ato da prostração? Eu te desafio a se prostrar ao seu Criador. E ele, Jesus, adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto e rezou. Bíblia Mateus 26, 39. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. O zakat é o terceiro pilar do Islã. Qual seu fundamento? Para um muçulmano, é uma obrigação financeira pagar o zakat. Todos os muçulmanos devem gastar 2,5% das suas poupanças, que não foram usadas durante todo o ano com os pobres, os necessitados, os sem-abrigo e os órfãos. Na antiguidade, o zakat teve um enorme papel na libertação dos escravos. Os muçulmanos compravam escravos para libertá-los em seguida. O jejum é o quarto pilar do Islã. Qual seu fundamento? Os muçulmanos jejuam no mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário lunar. No Ramadã, os muçulmanos não comem, não bebem, não têm relações sexuais desde o nascer do sol até o pôr do sol. Ao nascer do sol, cada um se controla para não se aproximar do ilícito, comer, beber ou qualquer atividade sexual com a sua mulher. Ao pôr do sol, ele pode praticar qualquer dessas coisas de novo. E isso acontece 30 vezes. Ao nascer do sol, cada um se controla. Ao pôr do sol, ele pode praticar qualquer dessas coisas de novo. No próximo dia, controlar, praticar. Controlar, praticar. Você vê o que estou fazendo? Parece um exercício. Depois de 30 dias, a pessoa está ao volante, conduzindo o seu corpo, não sendo conduzido por ele. Ele assume o controle do seu estômago e seus órgãos sexuais. Jejuar é um ritual de adoração que realça sua paciência e perseverança através da disciplina. Alá disse no Alcorão sobre o jejum: Ó fiéis, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Deus. O Hajj é o quinto pilar do Islã. O que ele significa? Hajj, ou peregrinação,
É uma obrigação a ser cumprida uma vez na vida, só para aqueles que são física e financeiramente aptos. Isso mostra a universalidade dessa religião. No ano passado, eu fiz a peregrinação com 2,5 milhões de muçulmanos. Estávamos nos movendo juntos de um lugar a outro, comendo juntos, adorando juntos, rezando juntos e usando a mesma roupa simples. Qualquer pessoa ao seu lado poderia ser um milionário, o dono de uma cadeia de restaurantes em seu país, ou uma pessoa bem pobre. Ninguém sabe, simplesmente porque somos todos iguais. Paz, justiça e segurança podem ser obtidas somente quando a humanidade souber do propósito da sua criação. Essa proposta é voltar ao seu Criador, é voltar ao Deus único, Allah.